Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. Ela o abraça com um sorriso, dizendo: Luo Zhang, estava te procurando faz tempo. Feliz da vida, ela continua: Por que você veio para o campo de batalha da fantasia? Ele pergunta e ela responde, sem perder o brilho nos olhos: Para te encontrar, ué. Curioso, ele questiona: E como que seu nível de cultivo subiu tanto? Ela explica: quando você e a Ning Yuji estavam no casório, eu trombei com o velho da família Sky. Ele que me indicou para o Reino Extremo Roxo para ser discípula. Minha mestra, a anciã Ujing, é poderosíssima. Depois que você subiu de nível, continuei me esforçando no Reino Roxo, só para poder te encontrar aqui no Reino Superior. Encostando a cabeça no peito dele, ela suspira. Graças aos céus, tanto esforço não foi à toa. Finalmente te encontrei. Ele, surpreso, diz: Nem imaginava que você tinha feito tudo isso para me encontrar. Eu nunca pensei em retribuir. Ela interrompe, sorrindo. Não precisa se culpar. Só me promete uma coisa. O que você quer? Ele pergunta. Um casamento de verdade, mas quando sairmos daqui e tivermos chance, ela pede. Prometo, ele garante, e ela o abraça, rindo. De repente, ela olha para trás, alarmada. Cuidado com os dragões de dentes afiados. Ele, pronto para a ação, diz: Deixa comigo. Então ele solta a tribulação assassina, mas se assusta com as energias que se aproximam. Recorrendo ao poder da espada, com a ajuda da Yu King e de outro cara, eles lutam. 2 dias e 2 noites depois, ela anuncia: Quem passou na eliminação, bora juntar com a gente. Uma passagem se abre entre as pirâmides e a galera se direciona para lá. Alguém pensa alto. Os artistas marciais podem entrar naquele pilar de luz ali na frente. Ele, puxando a Yu King, incentiva: Vamos nessa. Beleza, ela concorda. Ao se aproximarem da luz, um cara com uma espada os interrompe. Espera aí. Impressionado, ele comenta: Surpreendente. Não pensei que você chegaria ao 2º estágio, muito menos que sobreviveria à eliminação. Interessante, bem interessante. O prota, com um sorriso maroto, responde: Interessante o suficiente para te dar uma chance. Que chance você me daria? Pergunta o cara. E o prota, ainda sorrindo, solta: A chance de ser eliminado numa luta justa. Ele sorri, dizendo com entusiasmo: Muito bem, então me deixe agradecer por me dar essa oportunidade. No entanto, a situação muda quando outra figura se aproxima e ela exclama: Luo Tianxing, nos encontramos novamente. Parece que você acumulou muitos desafetos. E o Qin, confusa, pergunta: Quem é essa? E o prota responde calmamente: Apenas um rival de outrora. Ela observa os dois, pensativa, e se questiona internamente. Esses dois parecem incrivelmente próximos, e é óbvio que se conhecem bem. Mas por que eu não tenho conhecimento sobre nenhum deles? De qual clã será esse talento supremo? Subitamente, alguém chama: Irmão Luo Zhang. E o prota, com um sorriso no rosto, responde: Irmão Tianming. Eles se abraçam efusivamente, enquanto o prota exclama: Quanto tempo, hein? A guria surpresa pensa: Ele é Luo Zhang, o contador de histórias? E outro, igualmente chocado, diz: Ele é Luo Zhang, o que derrotou os Bhagavans. O prota confirma: Pois é. E Hua, entrando na conversa, diz: Jamais imaginei que encontraria você e Yu Qin aqui. Deve ser o destino. Vamos avançar juntos? E o prota concorda. Claro, enquanto adentram a energia, o prota reflete: Esta é a regra dos céus. Cada peixe que nada aqui segue a regra do céu. Ele fecha os olhos, ponderando profundamente. Se alguém pudesse entender e absorver mais conhecimento, certamente seria vantajoso para estabelecer as regras do seu mundo interno. A líder da situação anuncia: O total de grandes expansões é 50, das quais 49 estão em uso. O número de grandes classificações é 50. Uma foi removida e o restante foi dividido em 2 grupos: as constantes e as variáveis. A esquerda permanece fixa, sem mudanças. A direita é variável, sem limites. Então, quando ela dispersa a energia,
Se surpreende ao ver o prota no centro, pensativa. O que aconteceu aqui? Ele falhou? Esse Luo Zheng é um homem sem destino? Ela conhece bem as histórias dos que não têm destino. Ser um homem sem destino significa que ou ele não vem deste Dao celestial, ou carrega a pedra do coração original. E após passar por um ciclo de vida e morte, seu destino se desgastou. O que está acontecendo com esse Luo Zheng? Será que alguma força além dos céus está manipulando os eventos? Após refletir, a líder toma uma decisão. Vamos considerar o Luo Zheng como uma variável na fase inicial. Ela decide. De repente, eles são teleportados. Ao avistar a pirâmide, Ning questiona. O campo de batalha da fantasia acabou? E o mestre explica. Não. O mais crucial no campo de batalha da fantasia é lutar por uma posição vantajosa. Isso é só o começo. Mas agora você vai ver mais que nomes. Um pergaminho é desenrolado, mostrando as pessoas. Um homem ao lado pergunta. Então, você encontrou o Luo Zheng? Com um sorriso, ela responde. Encontrei. Ele é o 13º à direita. O homem olha e questiona. E, quem é a mulher ao lado do Luo Zheng? Você conhece ela? Ning responde. O nome dela é Shi Yuqin, ela é do... E pensa, caramba! Ela superou a fase de eliminação e encontrou o Luo Zheng. Mas daqui só posso assistir. O homem surpreso pergunta. O quê? Eles dois vieram do mesmo reino que você ascendeu? Visivelmente irritada, Ning resmunga. É tão surpreendente assim? Olha o guerreiro com uma espada, o 16º à esquerda. Seu nome é Hua Tianming, e ele é do mesmo mundo que eu. Aliás, ele ainda é um discípulo do meu Palácio das Nuvens. Ao ouvir isso, o homem reflete. Lembro que ela mencionou que o Palácio das Nuvens era apenas uma base sagrada desse 6º nível, mas mesmo assim, conseguiu produzir 2 artistas marciais que entraram no top 300 do campo de batalha da fantasia. Impressionante. Mas ela parece bastante chateada com a mulher ao lado de Luo Zheng. Em outro canto, uma voz animada soa. Irmãs, olhem! Aquele deve ser o Luo. Eles finalmente se reuniram. Outra complementa. Yuqin realmente tem um bom gosto. O cara é um gato. Uma terceira acrescenta, claro, mesmo que nosso reino do roxo extremo não possuir nenhum talentos supremos. Yuqin se tornou um talento supremo agora. Como o homem que ela estava de olho poderia não ser tão lindo quanto ela? A mestra apenas observa a cena. Então, a líder do campo de fantasia anuncia. As 10 melhores recompensas do campo de batalha da fantasia são estas. 10 pratos divinos brilhantes. Eu, pessoalmente, os colocarei em seus Dantian. Com o prato divino brilhante, é possível desenvolver um caráter divino que transcende o Dao celestial, criando a base para a futura conquista do Deus verdadeiro. Alguém exclama, uau, isso realmente é o campo de batalha da fantasia. As recompensas são de tirar o fôlego. Ela continua. Para os 3 melhores entre vocês, haverá recompensas adicionais. Mas lembrem-se, com grandes recompensas vem grandes desafios. Ela levanta a mão e um tabuleiro de xadrez aparece. Queridos lutadores, por favor, subam nas peças de xadrez, ela instrui. Todos obedecem, enquanto ela observa, pensativa. Para vocês, 300 artistas marciais, esta é a etapa final do campo de batalha da fantasia. Para mim, vocês são variáveis e constantes, chaves para desvendar o segredo desta fase. A grande crise da Era Yan foi um jogo violento dos céus e da terra neste universo. Um jogo de xadrez com trilhões de vidas em jogo. Só não sei onde a crise vai explodir. Por isso, preciso reunir os talentos supremos mais excepcionais para enfrentarem uns aos outros e fazer deduções antecipadas para identificar o ponto de ignição da crise. Elevando a voz, ela anuncia. A competição começa agora. De repente, um dos competidores se anima. Ele é um lutador do clã Shai Yudi. A líder explica, vocês podem lutar entre si apenas para determinar o resultado. Não é uma luta até a morte. Ao perceber que foi a primeira a ser escolhida para a batalha, Yuqin fica perplexa.
A primeira luta é minha? Ela olha para o prota, incrédula. Sério? Eu vim aqui só por causa do Luo Zheng. Nem cheguei a falar com ele ainda, e já fui escolhida. Isso é como ser um pato sentado numa prateleira. O prota, com um sorriso encorajador, diz: Yu Qin, vai com tudo. E ela pensa determinada, só de pensar no Luo Zheng torcendo por mim, já vale a pena lutar. Ao entrar na arena, ela afirma: certo, vou fazer isso. O prota observa, notando sua relutância em lutar. Ela ainda parece desinteressada. Como chegou tão longe no campo de batalha da fantasia nesse estado? Enquanto isso, seu oponente se prepara, equipando-se com 2 totens e uma lança, pensando: não esperava que minha primeira batalha fosse contra uma mulher sem espírito de luta. Parece que vou precisar usar apenas uma fração da minha força. Mas como filho do grande chefe, devo demonstrar meu poder. Nosso clã Shay pode ser considerado de segunda categoria, com apenas um Bhagavan nos apoiando. Mas a cada geração, construímos nosso legado. Desta vez, vou fazer meu nome e reivindicar a glória para os Shay, pelo poder dos nossos ancestrais. Ele ataca com um grito, transformando sua lança numa cobra. Yu Qin observa a transformação, alarmada. Isso é assustador. Como vamos bloquear isso com a formação de espada? Ela tenta contra-atacar com suas espadas, mas a cobra as atravessa facilmente. Surpresa, ela exclama: o quê? E, tocando 2 dedos, conjura o coração da Jade roxo. A cobra aumenta de tamanho e ela mal consegue desviar. Um espectador questiona: como essa mulher chegou tão longe? Ela não é melhor que um discípulo iniciante de uma terra sagrada de 10º grau. Como ela conseguiu tantos pontos no Reino Roxo? Outro comenta, preocupado: o que há de errado com nossa irmãzinha? Parece que ela está em pânico. E outro acrescenta: se continuar assim, ela perderá em 3 movimentos. A mestra observa: ela teve que entrar na luta às pressas. Talvez só precise de um tempo para se adaptar. A batalha continua. O adversário nota: a formação de espada dela não é das melhores, mas ela é ágil. Agora, porém, não terá como escapar. Ele conjura uma águia e, apontando para baixo, sugere com essa força: melhor você se render. Yu Qin, sentindo-se acuada, pensa: acabou. E invoca a formação do pequeno rio roxo de espadas. Um monte de espadas de várias cores aparece e Yu Qin, comandando-as, pensa: meu objetivo no campo de batalha da fantasia era ver Luo Zheng. Então eu não queria lutar com ninguém. Mas agora é inútil simplesmente desistir. Minha mestra disse que não importava se eu conseguisse uma boa posição ou não. Eu só preciso fazer o meu melhor, mas se eu for eliminada na primeira rodada, seria uma desgraça para ela. Formação do pequeno rio roxo da espada. Essa é a primeira vez que estou usando essa formação de espada, e eu não sei se consigo vencer. Ela lembra a mestra dizendo: Yu Qin, você sabia que, apesar da formação das espadas vermelha e roxa ser poderosa, pode ser praticada por qualquer mulher que possua um corpo em roxo extremo? No entanto, além dessa formação geral da espada, há 3 outras formações destrutivas da espada no Reino Roxo. Uma delas é a formação do pequeno rio roxo da espada, que só pode ser cultivada por um corpo em roxo extremo de 3º nível. Há 4.200 pessoas no Reino Roxo Extremo que podem cultivar esta forma. A próxima é a formação da chuva de espada do céu e da terra, que só pode ser cultivada por um corpo em roxo extremo de 2º nível. E há mais de 80 pessoas no Reino Roxo que podem cultivar esta formação. E, finalmente, o mais poderoso de todas as formações de espada: o manto do Deus verdadeiro que fundou o Roxo Extremo. Até agora, a única pessoa qualificada para receber este manto é você. E apenas você conseguiu cultivá-lo. Ela fica pensativa. E o cara, olhando, pensa: essa formação de espada parece completamente diferente da de agora há pouco. Este poder parece conter uma intenção assassina infinita. Esticando a lança à frente do seu corpo, ele exclama: em nome dos meus ancestrais, me abençoe. Após dizer isso, ele reflete: esses pontos luminosos são as incontáveis almas dos ancestrais do meu clã, acumuladas por gerações.
Vou usar o poder dos meus ancestrais para fortalecer meu corpo e poder ao máximo. Então, ele avança, declarando: uma mera formação de espada, eu posso quebrá-la. Quando as energias colidem, Yu-Kin, observando, pensa: a mestra disse que é impossível quebrar a formação da espada do pequeno Rio Roxo com força bruta, mas esse cara veio direto até mim. Com um gesto de dedo, ela diz: mudança de formação, Ciclone. O adversário, agora no olho do Ciclone, afirma: isso. Em seguida, ele exclama desafiador: eu não posso acreditar que não consigo quebrar essa formação da espada. Devoção ancestral. Ele ataca, mas acaba perdendo sua lança. Do outro lado, Yu-Kin pergunta: você admite a derrota? Ele, visivelmente irritado, responde: eu não perdi. Meus ancestrais estão comigo. Ela então dissipa o Ciclone anunciando: vamos mudar a formação novamente, 7 estrelas submersas. Várias espadas descem atacando, e a líder anuncia: primeira rodada, Yu-Kin do Reino Roxo Extremo vence. Um espectador comenta: este primeiro jogo foi simplesmente inexplicável. Ela parecia recuar no início, mas acabou derrotando ele instantaneamente. Outro acrescenta: talvez ela tenha um talento excepcional, mas parece faltar-lhe um coração marcial. Por que ela veio ao campo de batalha da fantasia, afinal? Eles retornam às suas posições e a líder informa: Yoji, você pode voltar primeiro. Esta etapa da batalha não elimina diretamente o oponente. Em vez disso, os lutadores são escolhidos aleatoriamente para duelar, e você terá outra oportunidade. Ele fica pensativo. O prota, observando Yu-Kin, diz: que técnica poderosa! Minha Yu-Kin já está muito forte. Ela sorri e revela: essa nem é minha força real. Você verá mais tarde. Então, a líder anuncia a segunda rodada: Guerreiro Demônio Nu Feng contra Guerreiro Humano Bing Xuan. A luta se desenrola e o demônio vence. Ela proclama: Guerreiro Demônio Nu Feng venceu. Ele zomba: esse é o talento supremo da raça humana? Uma mera tribo de humanos autoproclamados mestres do mundo? Não passam de uma coleção de formigas, não são dignos de temor. A líder então prepara a próxima batalha: Demônio Nu Feng contra o guerreiro humano Xuan Yuan Chen Feng. Ele questiona: é minha vez novamente? Quando a luta começa, Chen Feng utiliza uma palma dourada e ela declara: Xuan Yuan Chen Feng vence. O prota observa impressionado. Este é o poder de um Dao Zi capaz de matar com um único golpe? Para a próxima rodada, a líder anuncia: Guerreiro Demônio Nu Feng contra o guerreiro humano Gu Jiang Xiao Xiao. O demônio, ao ouvir isso, pensa: 3 vezes seguidas, ela está mirando em mim. Felizmente, meu oponente desta vez parece um pouco mais normal, então ainda posso vencer. O demônio avança com ímpeto, lançando ao ar um grito desafiador. Imensurável brilho demoníaco. Em sua mente, uma determinação feroz se forma. Dessa vez, eu ataco primeiro. O adversário, com um olhar penetrante e olhos semicerrados, responde com um movimento rápido de sua espada, derrotando o demônio num instante. A garota empolgada exclama: Dugu Xiao Xiao vence. Um observador impressionado comenta: foi outro golpe fulminante, o eliminou em segundos. Ele reflete sobre as perdas do lado dos demônios. Eles perderam muitas pessoas dessa vez. Outro acrescenta, ponderando sobre a força de Dugu Xiao Xiao: isso mostra que, além de um talento supremo, ele tem força para confrontar Daozi. E tudo graças à sua espada de ferro. A atenção se volta para o próximo desafio. Agora é a vez de Nu Feng, o guerreiro demônio, enfrentar Luo Zheng, o guerreiro humano. Nu Feng, frustrado, questiona: por que sempre um humano? E por que eu, novamente? Ele recorda as peculiaridades dos 2 oponentes anteriores, pensando em como, apesar da fama de Luo Zheng, ninguém conhece verdadeiramente sua força. Preciso ser cauteloso desta vez. Sem subestimar, darei meu melhor.
Ele invoca o tambor do coração demoníaco, e seu corpo se reveste de uma aura protetora, com linhas luminosas. Vento forte e brilhante demoníaco, ele brada, avançando sobre o protagonista. O prota se posiciona, refletindo sobre sua estreia em combate e o propósito daquela batalha, que parece decidir o futuro do universo através de uma simulação cósmica. À medida que Nu Feng se aproxima, Luo Zheng salta, preparando-se para o confronto. Hua, observando, indica: Irmão Luo Zheng vai agir. You Qin incentiva: Vai lá! Luo Zheng, com um grito, prepara-se para desferir um soco. O impacto é poderoso, lançando Nu Feng ao longe. Um demônio espectador comenta, cético sobre a participação: Ele nem deveria estar aqui. Outro observa: Esse soco sem uma energia genuína e ainda assim causa tanto estrago. Um terceiro incentiva: Acabe com ele, Nu Feng. Você é o nosso talento supremo, não deve temer nada. Nu Feng se levanta, frustrado, mas determinado a não deixar sua defesa ser quebrada novamente. Não há energia genuína em seus socos. Não conseguirá romper minha proteção. Luo Zheng, avançando novamente, pondera sobre a estratégia de revelar suas habilidades tão cedo na luta. Ativar todas as escamas do dragão deveria ser o suficiente para derrotá-lo. Mas revelar minha força física e minha arma agora é imprudente. Este é o início de sua jornada no campo de batalha, uma estreia cheia de reflexões e estratégias. O prota, segurando firmemente a lança, avança para o ataque com uma determinação feroz, proclamando: Um pensamento sem volta. Ao presenciar tal ação, o demônio se contorce internamente pensando: Droga, esse cara tá roubando a vitória. A líder do campo de batalha, com autoridade, anuncia: Luo Zheng vence essa batalha. Um espectador, intrigado, levanta uma questão. Segundo os rumores, Luo Zheng não é um cultivador da espada. Como ele mudou de repente para uma lança? E essa lança parece ser a lança de abate do clã dos demônios da noite. Por que a arma mais poderosa do monumento universal dos 10.000 espíritos está com ele? Diante dessa revelação, Yao demanda: Fale, o que está acontecendo aqui? O demônio da noite, que antes havia enfrentado o prota, admite com pesar: Meu rei, a lança santa de abate foi acidentalmente obtida por ele. Ela, com uma expressão sombria, declara: A lança santa, projetada para o campo de batalha dos sonhos, não passa de uma ilusão. A questão é que você não estava preparado. Você nem sequer está entre os 300 melhores do campo de batalha dos sonhos. Ele, cabisbaixo e sombrio, reconhece. Este subordinado reconhece seus erros. Ela, observando o cenário, reflete. Neste campo de batalha dos sonhos, quase todos os membros dos 2 grupos do clã dos demônios da noite que me apoiam foram aniquilados. Apenas um Daozi, cultivado pelo Rei da Vida, alcançou o top 100 e não foi um dos meus. Com um gesto de mão, ela dispensa: Você está dispensado. Uma demônio da noite se aproxima do prota, pedindo com uma voz suave: Caro amigo, por favor, devolva a lança de abate ao meu clã, o clã do Rei Demônio da Noite. Ela é um objeto sagrado para nós. O prota, com um sorriso astuto, questiona: Só porque é um objeto sagrado do seu clã, eu deveria devolvê-la? Ela insiste: Essa lança pertence ao clã Demônio da Noite. Você deve devolvê-la. Se você não é um de nós... O prota, pensativo, reflete sobre sua situação. Eu copiei essa lança santa de abate pensando em fazer uma surpresa, mas agora ela quer que eu a devolva. Como eu poderia simplesmente entregar algo tão valioso? You Qin, com uma expressão de incredulidade, exclama: Você é uma idiota! Essa lança santa de abate é apenas uma projeção do campo de batalha dos sonhos. Não é a verdadeira lança. Com um sorriso, a demônio responde: Claro que eu sei disso, mas o que você não sabe é que eu entendo mais sobre isso do que você imagina. Você esteve no salão de causa e efeito. Essa lança santa de abate foi copiada e pode ser adquirida. E você realmente a entregaria para Shun? O prota, agora pensativo,
reflete sobre a postura atípica da mulher do clã dos demônios da noite. Normalmente, a referência a um dos 3 reis seria feita com um respeito quase reverente, mas ela ousadamente utiliza o nome verdadeiro de Shun. Quem é ela? Ele pondera, enquanto guarda a lança. Apesar de ter obtido a lança dos guerreiros do clã demônio da noite, ele reconhece que a arma originalmente pertencia a Shun e seria a ela que ele pretendia devolver. Quem você pensa que é para que eu entregue a lança a você? Ele questiona. Ela responde com uma previsão enigmática. Haverá um tempo em que nossos caminhos se cruzarão novamente, e nesse momento você me devolverá isso. Com essas palavras, ela se afasta, deixando o prota a contemplar sua silhueta distante, ponderando sobre a identidade e as intenções dela. Um companheiro, percebendo a confusão, intervém. Irmão, você não conhece essa mulher? Ela é a Daozi do clã demônio da noite, Qin Yu. O prota, surpreso, responde. Qin Yu? Como nunca ouvi falar dela antes no clã dos demônios da noite? O homem explica. Realmente, essa Daozi chamada Qin Yu é um mistério. Antes, o clã dos demônios da noite não possuía uma Daozi com os lótus Mahayana florescendo como ela. Ela praticamente surgiu do nada. Surgiu do nada? O prota repete, perplexo. O homem detalha. A cultivação de um Daozi demanda uma vasta quantidade de recursos e riquezas. Nunca se ouviu falar de uma Daozi no clã dos demônios da noite até alguns anos atrás, e de repente, ela aparece. Isso é de fato fora do comum. Refletindo sobre essa informação, o prota toca o queixo pensativo. Então é isso. Independentemente de quem ela seja, parece que ela tem planos de me fazer entregar a lança santa de abate durante a batalha. Mas se o jogo do tabuleiro de xadrez do céu e da terra não ameaça minha vida, como ela planeja me forçar a desistir da lança? O prota observa atentamente o tabuleiro, enquanto a guria anuncia com entusiasmo. O artista marcial bestial, Wu, foi derrotado. Ele está fora da competição. O prota reflete, absorvido pela complexidade do momento. Na rodada 34, o guerreiro foi enfim eliminado. Acabei de perceber que a eliminação não se dá apenas pelo resultado do duelo, mas também pelo jogo de xadrez. Quando colocas uma peça no tabuleiro, se ela for uma peça viva, o resultado da partida é irrelevante. Mas se for uma peça morta, ou mesmo parte de uma, tua eliminação é certa caso percas. Sem perder tempo, ela anuncia a próxima partida. Luo Xixuan, do clã celestial. O prota a observa, pensativo, reconhecendo a gravidade do próximo confronto. O Daozi do clã celestial, hein? Não vai ser fácil. Todo mundo sabe da força desse clã. Ao avistar Hua, sua expressão se ilumina. Irmão Hua. E em seguida, pondera. A Lotus Mahayana daquele Daozi floresceu completamente. Seu entendimento e aplicação do Dao são incomparáveis, sem falar que ela é do clã celestial. O primeiro adversário de Hua, na verdade, parece um pouco ardiloso. Um observador ao lado comenta. Esse Hua realmente não tem sorte. Quanto mais rápido ele atacar, mais rápida será sua eliminação. Outro acrescenta. Sim, e sua próxima partida é contra a amada filha do clã celestial, a filha do relâmpago. A filha do relâmpago? O prota repete, intrigado. O homem explica. Exatamente. A origem de Luo Xixuan é mesmo peculiar. Existe um reino no universo conhecido como o Reino do Relâmpago Profundo, um lugar assolado por tempestades violentas, e lar de uma besta santa do relâmpago aterrorizante, que às vezes devasta as redondezas. 80 milhões de anos atrás, 3 veteranos celestiais selaram essa besta como o selador mais poderoso do destino demoníaco existente. Desde então, ninguém conseguiu adentrar o Reino do Relâmpago Profundo. Porém, há 22 anos, o selo foi quebrado por uma menina de apenas 3 anos, vinda de origens misteriosas, sem pai nem mãe conhecidos. Percebendo seu potencial extraordinário, várias raças lutaram por ela, mas foi o clã celestial que a acolheu, dando-lhe o nome Luo Xixuan. O comentário suscita uma reflexão no prota, que ao ouvir sobre o prestígio de Luo Xixuan, fica ainda mais pensativo.
Olhando para a arena, ele murmura para si. Agora depende do irmão Hua e de como ele vai lidar com isso. E com a atenção voltada para o duelo prestes a começar, ele ouve o anúncio. Luo Shichuan, do clã celestial contra Hua Tianming, do pavilhão Jianlong. Observando atentamente a cena, o prota se concentra no pavilhão Jianlong, a atual seção do irmão Tianming, do irmão Hua. A pergunta paira no ar. Ele realmente tem um destino ligado à espada? Enquanto ela olha desdenhosamente para a espada e diz: essa espada não é para você. Hua a desafia com confiança. Se tiver força, pode tentar me forçar a sacar esta espada. Um espectador, surpreso com a audácia de Hua Tianming, questiona: o que ele quis dizer com isso? Ele está enfrentando uma Daozi, ainda por cima, uma do clã celestial. Outro acrescenta, admirado pela ousadia: que tipo de confiança ele tem para falar assim com Luo Shichuan? Ela, refletindo sobre suas interações passadas com artistas marciais de sua geração, que geralmente a evitam como se fosse um monstro, pensa: esse Hua pode ser um desafiante interessante. Talvez ele não me veja como os outros. Com um sorriso provocador, ela diz: é isso então? Vai me obrigar a sacar sua espada? Isso parece divertido. Ele responde calmamente: você pode atacar. E ela, com raios brilhando intensamente em seus olhos, aceita o desafio. Então, com prazer. Seu cabelo se eletrifica e uma aura dourada, repleta de escrituras, surge à sua frente. Um observador, reconhecendo a magnitude do poder dela, exclama: esse é o trovão profundo da essência do Deus do Dao. O prota, ao testemunhar essa manifestação de poder, reflete sobre sua própria experiência. Essa página do livro sânscrito: recebi um ataque similar que mudou meu destino. Ele lembra como, inicialmente, pensou que a chama do caldeirão em seu corpo era a fonte de sua força, mas foi informado pelo dragão verde que, na verdade, foram as páginas do sânscrito que moldaram seu ser. Mas de onde vieram essas páginas? Por que elas funcionam desse jeito? Ele se questiona, intrigado com o mistério. Agora, vendo que Luo Shichuan possui algo semelhante, mas manifestado em relâmpagos, ele sabe que precisa indagar sobre isso. No entanto, a batalha em curso entre ela e seus oponentes é uma luta pela sobrevivência, onde apenas um restará. Ele considera: se ela perder, talvez eu tenha que fazer uma visita ao clã celestial. Enquanto as escrituras entram no corpo dela, um espectador expressa admiração pela intensidade da essência de Dao do Deus do Trovão, reconhecendo a impossibilidade de vitória contra tal força. Outro sugere desdenhosamente que Hua é apenas um fanfarrão. Provavelmente não aguenta nenhum golpe. No final das contas, sua derrota não lhe dá nada para se gabar. Ela, ainda sem se mover, desafia Hua, esticando um dedo para o alto, anunciando: eu entendo. 10 direções do relâmpago. Ao abaixar o dedo, ela avisa: se sacar sua espada, já será tarde demais. E então, bolas de relâmpago são lançadas em direção a Hua, intensificando ainda mais a tensão do confronto. Hua, com uma expressão séria, exclama: sua lei do relâmpago é incrivelmente poderosa. E o Dao Yun, contido nela, já superou os limites deste universo. A diferença fundamental entre um Daozi e um talento supremo está no Dao Yun, mas você parece depender excessivamente dele. Sem o seu Dao Yun, sua força diminuiria consideravelmente. Ele continua: para a maioria, o Dao Yun é quase impossível de contrariar, mas contra mim, seu Dao Yun é praticamente inútil. O prota reflete: não é à toa que Hua Tianming estava tão confiante. Nos últimos anos, ele conseguiu dominar a intenção da espada suprema. Ele não parece ter se esforçado muito na intenção da espada, mas ela fluiu naturalmente. A intenção da espada suprema estabelece uma espécie de limite no universo. Avançar até certo ponto significa transcender essa fase do Dao divino. De certo modo, Hua pode ser considerado um Daozi. Com a mão no queixo, o prota pondera: faz apenas alguns anos desde que vi o irmão, e eu nem imaginava que tipo de oportunidade ele teve para alcançar tal progresso. Observando a batalha, alguém comenta: ambos estão no mesmo reino do mar divino que nós, mas quando lutam,
desencadeiam uma força capaz de destruir mundos. Isso seria impensável no passado. Outro adiciona: quanto mais poderosos eles são, mais severas se tornam as crises. O prota, pensativo, diz: o dragão verde me contou que a grande guerra dos mundos gerou gênios poderosos devido ao mecanismo de autodefesa do universo. Quando o Dao Celestial percebe uma crise iminente, a taxa e a velocidade com que os gênios surgem aumentam drasticamente. Mas qual é exatamente essa crise? Hua, todo energizado, é mostrado em ação. Ao ver Hua lutando, alguém pergunta: o nome dele é Hua, certo? O outro responde: sim, embora o pavilhão Jianlong seja conhecido pelo Dao da espada e por ter alguns talentos supremos, eu nunca tinha ouvido falar de Hua. Por isso, não esperava que ele fosse tão poderoso. Em outro canto, um observador da luta comenta: foi mesmo a decisão certa mandar o Hua para o campo da Batalha dos Sonhos. Eu tinha esperanças de que ele se destacaria entre os talentos supremos, mas não imaginava que ele pudesse rivalizar com um Daozi. Logo em seguida, alguém se aproxima para cumprimentá-lo, trazendo notícias. Os patriarcas das famílias Ji, Xuanyuan e Li estão à porta da Terra Sagrada, querendo que o Hua se junte às suas linhagens e desejam discutir assuntos privados contigo. O ancião, ainda focado na luta, responde: já sei do que se trata. A hora finalmente chegou. Um dos velhos argumenta: o reino da Espada das Nuvens fica ao lado do território da família Xuanyuan. Pode-se dizer que é praticamente nosso. Agora que você tem um gênio como o Hua, por que não deixá-lo se juntar a nós? A família Xuanyuan fará uma oferta generosa. Outro interrompe: só porque fica na borda do seu território, você acha que pode reivindicá-lo assim? Nossa família Ji tem muitos que cultivaram aqui, com vários mestres do pavilhão Jinlong vindos de nossas fileiras. Se talentos surgirem do pavilhão, nós deveríamos ter a preferência. Um terceiro argumenta: não é só a sua família que tem esse direito. Muitos de nossa família Ji também foram discípulos e mestres no pavilhão Jinlong. Nossa conexão não é menor que a das famílias Ji ou Xuanyuan. Temos todo o direito de convidar o Hua para se juntar a nós. O chefe do pavilhão, suspirando, pensa: parece que essa discussão vai longe. Se eu tomar partido agora, seja rejeitando ou aceitando alguma das ofertas, não terei como justificar minha decisão, seja para essas famílias ou para o próprio Hua. Melhor esperar o término do campo da Batalha dos Sonhos e deixar que o Hua decida por si mesmo. Apontando para o Hua de forma intensa, ela desafia Hua com determinação. Visto que o relâmpago de 10 direções não te afetou, deixa eu tentar outra coisa. Nesse momento, ela se energiza por completo, brilhando em um dourado intenso, e avança sobre Hua dizendo: se prepare, vou com tudo agora. Uma onda de energia poderosíssima raspa perto da cabeça de Hua, que desvia por um triz, deixando apenas um leve arranhão em seu rosto. Um espectador impressionado comenta: nossa, Luo Xixuan conseguiu se recuperar com um contra-ataque de raios, assumindo uma forma parecida com aquelas criaturas da Lei do Relâmpago. Essas criaturas são praticamente a personificação dos próprios relâmpagos. Vêm e vão na velocidade da luz. Assim, Hua Tianming mal tem tempo de reagir. Nesse estado, Luo Xixuan parece ser invencível. Observando a cena, a garota reflete: depois de se revestir com raios, sua velocidade é de fato incrível. Usando o poder dos 5 elementos, eu até teria formas de contê-la, mas definitivamente não é fácil. Ao confrontar Hua, ela provoca: você não consegue acompanhar minha velocidade, e mesmo se sacar sua espada será inútil. Eu me contive agora, mas na próxima vez, se você ainda hesitar em sacar sua espada, então realmente não terá chance. Hua, impressionado com a velocidade dela, reconhece: essa velocidade instantânea é realmente impressionante. Deve ser o corpo relâmpago roxo do submundo do Dao Divino, do Deus do Trovão. Ela, surpresa com seu conhecimento, questiona: como você sabe disso? E pensa intrigada: há tão poucos que dominam o Dao Divino, cada um seguindo seu próprio caminho. Eu sou a única que alcançou a compreensão profunda do Dao Divino do Deus do Trovão.
Até mesmo o patriarca do clã celestial não conseguiu me orientar. Como ele conhece essa verdade tão profunda? Hua, com um sorriso tranquilo, comenta: mas você só se tornou Daozi recentemente, e o corpo relâmpago roxo do submundo não é capaz de superar a rapidez do universo. Eu talvez não consiga acompanhar sua velocidade. Um espectador intrigado observa: esse Hua Tianming deve estar brincando, a menos que ele também esteja revestido por trovões. Seguir a velocidade instantânea dela parece impossível. Outro retruca: não é bem assim. Se me perguntar, estou mais curioso sobre como ele pretende neutralizar. Hua, então, segurando sua espada, prepara-se para desembainhá-la, afirmando: você conseguiu me forçar a sacar minha espada. Ela responde animada: ótimo, e avança em sua direção, proclamando: então acabou. Ele, com os olhos semicerrados, observa atentamente enquanto ela avança. Um dos observadores questiona: hã? Ela tem a chance de derrotar Hua Tianming com um só golpe. Por que hesitar? Ela, zigue-zagueando ao redor dele, pensa consigo mesma: é estranho. Com minha velocidade, Hua Tianming não deveria conseguir me acompanhar. Mas, desde o começo, senti como se estivesse sendo analisada por ele. Não importa o quão rápido eu me mova, seus olhos sempre parecem estar em mim. É por isso que hesitei em me aproximar. Convencida de que precisa encerrar o confronto rapidamente, ela pensa: não, esse golpe vai consumir muita da minha energia. Preciso acabar com isso logo. Ela então se prepara para atacar por trás, pensando: é agora. No entanto, Hua, percebendo seu movimento desesperado, desvia do golpe no último segundo enquanto ela exclama, surpresa com a habilidade dele de antecipar seu ataque. Ela exclama, frustrada ao perceber seu erro: droga, eu estava tão perto. Mas a velocidade do corpo do trovão roxo do submundo é o limite. Não consigo mudar minha trajetória nem me aproximar dele. Ele, sacando a espada num flash, diz pensativo: enquanto eu não alcançar a velocidade da luz do céu e da terra, ela só pode seguir em linha reta. É previsível. Desde que eu possa desembainhar minha espada na velocidade dela, posso evitar o ataque. De repente, ela aparece atrás dele, começando a crepitar. Com os olhos arregalados, ele se vira e avisa: esta espada não vai tirar sua vida, mas vai esgotar rapidamente sua luz de Dao. Você ativou o corpo do trovão roxo a tempo demais, consumindo sua essência verdadeira. Não deveria ter me forçado a usar minha espada. Ela, visivelmente desapontada, mas ainda desafiadora, aperta o punho e olha para ele. Você é muito bom, mas se eu for cuidadosa, não vou perder. Ainda tenho um truque na manga, que frustração. Ele responde: coração do trovão caótico. A verdadeira força do Dao de Deus do trovão divino não está nessa técnica, mas sim no coração do trovão caótico. Só essa técnica pode maximizar o potencial do Dao Yuan, mas não vai funcionar comigo. Ela, meio irritada, lhe pensa: ele já me convenceu, mas continua tão agressivo. Isso é bullying. Ele me lembra o Jiang Zhengli. Eka. E observando-o partir, acrescenta pensativa: mas ele não é tão irritante quanto o Jiang, até que é agradável aos olhos. Então ela proclama: Hua Tianming venceu. Um careca, surpreso, comenta: caramba, como isso aconteceu? Ninguém imaginava que ele venceria. Os que apostaram nela devem ter perdido uma fortuna. Outro acrescenta: não só isso. Com a vitória dele, a situação no campo de batalha muda completamente. Agora, no tabuleiro de xadrez do céu e da terra, o grande dragão que o branco acumulou com tanto esforço foi superado pelo negro. E agora, o negro domina o jogo. O prota, pensativo, com a mão no queixo, reflete: se a evolução do tabuleiro de xadrez do céu e da terra simboliza o destino de todo o universo, isso significa que Hua derrotou Luo Shichuan do Clã Celestial. Agora, as peças foram rearranjadas, cada uma à sua maneira. Ao ver Hua se aproximar, Hua exclama empolgado: irmão Luo, mal posso esperar pela nossa luta. O prota responde com igual entusiasmo: digo o mesmo, irmão. Alguém comenta: parece Hua tem planos de trocar espadas com Luo Zheng.
Se esses dois se enfrentarem, com certeza vai ser um espetáculo e tanto. Então, a guria anuncia orgulhosa. Nesta partida, Jiang Zheng vence. Um demônio exasperado desabafa. Eu desisto. E ela continua, proclamando com autoridade. O artista marcial humano, Lie Qianhan, vence. Em seguida, mostra a guria e a líder declara com firmeza. Ji Luoxue vence. O prota, com a mão cobrindo parte do rosto, reflete. A situação está ficando cada vez mais complexa. Um após o outro, artistas marciais são eliminados. E o próximo sou eu. Ao perceber que é sua vez, ele surge no tabuleiro, pensativo. É uma rodada de eliminação. Quem será meu adversário? Então, uma garota é mostrada, e ela questiona. Surpresa. Sou eu? Outro a tranquiliza. Não fique nervosa. Ele pode ter algumas habilidades, mas não é páreo para você. Um terceiro comenta. Na verdade, ele só conseguiu vantagem por causa da lança sagrada. Pelo que sei, você não tem que temer as habilidades dele. A guria, com um gatinho ao lado, revela sua preocupação. Minha irmã é a oponente de Luo Shen. Isso não é bom. Ela entra no campo de batalha e o prota pensa. Essa garota deve ser da mesma família que Gina, mas ela parece bem tímida e nervosa. Ela se aproxima do prota dizendo timidamente. Olá. O prota responde com um simples olá e ela pergunta toda corada. Você gosta de flores de pessegueiro? O prota fica confuso pensando. O que ela acabou de perguntar? E o Qin, extremamente irritada, exclama. Qual o problema com essa mulher? Por que ela está perguntando isso? E por que está tão tímida? O prota responde, apreciando a beleza da natureza. As folhas que caem parecem chuva vermelha. É realmente bonito, sim, eu gosto delas. Então ela revela. Eu também, e é por isso que eu quero compartilhar algo com você. Compartilhar o quê? Pergunta o prota. Com um gesto, ela espalha um monte de pétalas e diz. Meu sonho. De repente, eles estão cercados por um lugar repleto de flores. O prota observa, impressionado. Que sonho mais realista! Eu costumava pensar que o campo de batalha era um sonho em si. Foi só depois que eu aprendi que este grande reino são criações imaginárias dos celestiais. Mas poderia o sonho desta mulher ser tão palpável? Ele fica pensativo, questionando-se sobre o que ela fará a seguir. De qualquer forma, estou no sonho dela. E isso não foi um começo ruim. Ela pergunta se não é lindo, e o prota responde. Você está falando das pessoas ou das flores de pessegueiro? Ela rindo diz. Das flores, claro. Como seria incrível poder ficar nesse sonho o tempo todo. O prota, com um olhar sombrio, responde. É bonito, mas no final, é só um sonho. Então por que eu deveria ficar preso numa ilusão? Ela diz. Mas você não tem escolha. O prota ataca, exclamando, não necessariamente. Mas ela, com a ponta do dedo, defende. O prota pensa. Ela parou a lança sagrada do massacre, uma das armas mais poderosas do universo, com um dedo. Ela diz. Força pura é inútil aqui. O prota ativa as 10.000 escamas do dragão, mas nem se move. Ele salta para trás, girando a lança, e ataca, exclamando, um pensamento sem volta. Mas ela, usando as folhas, se defender. Ele exclama e ela diz. Eu posso controlar qualquer coisa dentro dessa passagem dos sonhos de Jade. Você não será meu par nesse sonho. O prota pensa. Ataques puros não têm efeito. Se eu não escapar dessa paisagem dos sonhos, posso ser derrotado. Serei eliminado agora? Ela, aproximando-se, diz. Na verdade, você perdeu no momento em que entrou na minha paisagem dos sonhos. Admita. O prota salta para trás, mas ela, estendendo a mão, lança um poder que o deixa caído no chão, dizendo. Não tem como você escapar daqui. O cenário é tão bonito, eu não queria sangue contaminando minha paisagem dos sonhos. Você não poderia simplesmente desistir? Do lado de fora, os espectadores comentam. Esse Luo Zheng é só um brinquedo, como um rato para a nossa garotinha. Outra diz. No início, eu estava preocupada, mas agora parece que ele não é grande coisa. Eles não estão no mesmo nível. A irmã dela pensa.
Minha irmã é muito mais poderosa, de fato, mas Luo Zheng não será derrotado tão facilmente. Se descobrirem o segredo da minha irmã, receio que... A cena corta para o prota, que diz: realmente seu sonho é muito bonito, mas não é perfeito. Ela, com uma expressão sombria, estende o braço para o lado e diz: você não compreende o poder da paisagem dos sonhos. Todos que entram neste lugar ficam sob meu controle. Então, o prota é lançado pelo ar e cai rolando no chão. Yu Qin, vendo isso, exclama: Luo Zheng, e começa a emitir uma aura extremamente poderosa. Hua, observando, comenta: não se preocupe. Luo Zheng não será derrotado tão facilmente. Com todo esse poder, ela começa a rachar a peça de jade. Um observador, surpreso, questiona: qual a origem dessa mulher? Ela está quebrando as peças do xadrez. Outro acrescenta: e essa aura roxa? É realmente impressionante. Hua, pensativo, reflete. Depois que as peças são colocadas, não deveriam poder ser movidas. Como ela pode quebrá-las? Enquanto ela continua a liberar seu poder, a controladora da situação faz uma expressão de desgosto e aprende. Ela, presa, exclama: me solte! Me solte agora mesmo. A controladora responde: não é uma boa ideia interferir na partida. É melhor você ficar quieta e assistir. O prota, sendo jogado de um lado para o outro, reflete. Ouvi dizer que existe uma técnica neste universo, a técnica de matança dos sonhos, que envolve colocar o oponente neste sonho para matá-lo. Neste mundo dos sonhos, mesmo sendo muito forte, não sou páreo para ela. É a técnica de matar dos sonhos. Este é o sonho dela, não o meu. Mas como ela me trouxe para o sonho dela? Pensando sobre o dia e os sonhos noturnos, ele conclui que passar por certas experiências durante o dia torna mais difícil sonhar com elas à noite. Em outras palavras, quando tive o primeiro contato com ela, fui silenciosamente introduzido em seu sonho. Ele lembra da pergunta de Jilian Sheng: olá, você gosta de flores de pessegueiro? E, com um momento de entendimento, exclama: foram as flores de pessegueiro. Isso mesmo, essa mulher deve ter usado essas flores de pessegueiro para me atrair até aqui. A única forma de quebrar essa ilusão é encontrando a flor de pessegueiro que me trouxe aqui. Mas existem incontáveis flores. Qual delas será? O sonho dela é tão realista que fica difícil diferenciar o que é ilusão do que não é. O prota, chegando a um lugar alto, pensa: estranho, apenas ela está cercada por um espaço aberto. As outras flores simplesmente se desviam dela quando chegam perto. Essas flores de pessegueiro devem fazer parte desta paisagem dos sonhos. E ao notar uma flor no cabelo dela, ele pensa: só tem essa flor de pessegueiro no cabelo dela. Antes de criar este lugar, eu não a tinha visto, então deve ser a verdadeira. Se eu destruir essa flor, talvez eu vença. Mas ao se aproximar, ela diz: acabou. Sua força física é impressionante, provavelmente mais forte que a arte divina de primeiro grau. É uma pena que você tenha que me enfrentar. Ela arranca o braço do prota, que fica com uma expressão de dor intensa. Yu Qin grita seu nome e Hua tranquiliza: não se preocupe, a técnica matança dos sonhos não causa dano físico real ao oponente. Apesar da dor que Luo Zheng sente parecer real, ele ficará bem e voltará ao normal depois. Mas se ele morrer aqui, há uma chance de sua alma ser despedaçada. Ela continua, e o cara reflete: Delian Sheng é realmente cruel. Ele tem uma aura assassina, mesmo nos sonhos. Uma vez, também fomos enganados por sua aparência tímida. Ela, ainda se recuperando, diz: na verdade, você já pode admitir a derrota. Eu sou de bom coração, e não gosto de ver ninguém sangrando ou chorando. O prota, com um olhar sombrio, responde: sangrar é inevitável. Ele declara: lágrimas, por outro lado, não são necessárias. Do lado de fora, a irmã dela comenta: irmã, temo que você vai perder. Isso não é bom. Ao ouvir o comentário, a outra reage surpresa: o quê? A irmã Nan está só brincando. Voltando-se para a luta, ela desafia: eu adoraria ver você chorando. Então,
O prota avança direto por ela, sacando uma espada de seu anel enquanto pensa na estratégia para esse sonho. Ela domina absolutamente em velocidade e poder, estando em um estado de vantagem constante. Preciso concentrar todos os meus movimentos em um único ataque. Tenho que agir antes que ela possa reagir. Ao cortar a pétala, alguém questiona: o que ele está fazendo? Outro observa: ele teve uma ótima chance, mas usou sua espada apenas para cortar um pedaço da flor atrás da cabeça dela. A de cabelos brancos conclui pensativa: a flor de pessegueiro foi cortada. Gillian Shen acaba de perder. Mas isso também é bom. Ainda terei minha chance de enfrentar Luo Zheng de verdade. O prota, parado, observa enquanto ela pensa. Do lado de fora, o prota se levanta e ela chorando admite: eu perdi, me desculpe. O prota responde: seu sonho é lindo, mas uma vez já é suficiente. Se eu for colocado no seu sonho novamente, com lágrimas, temo que apenas perturbaria toda essa beleza. Ela reconhece a derrota. Eu perdi. Quando o prota se vira, ela tenta atacá-lo com um bonequinho, mas o prota rapidamente se defende cortando-a. A líder então anuncia: Luo Zheng venceu. Prota retorna e Yu Qin, com um semblante fechado, comenta: aquela mulher é bem sinistra. O prota contesta: não, ela não pode ser culpada por isso. E Hua acrescenta: exato. O Dao do Deus dos sonhos divinos que ela cultiva não é invencível, mas pode arrastar as pessoas para dentro de seus sonhos com uma técnica intrigante. É apenas uma forma de luta, e não tem nada a ver com ser sinistra. O prota concorda reiterando: o que o irmão Hua disse está correto. O pássaro branco chega e pousa suavemente no dedo da líder que controla tudo. Com um olhar de surpresa, ela fixa os olhos na pequena criatura e exclama: o quê? Essas são realmente notícias sobre Luoyang? Para quem não sabe, eu tenho um Substack onde posto os vídeos antecipados do canal e meus audionovéis para você curtir enquanto faz algo. Se quiser, é só clicar no link na descrição do vídeo. E se quiser pagar com Pix, é só mandar no QR Code ou no link da descrição uma doação. Leia atentamente a descrição antes de doar para entender como realizar a doação e o que deve enviar na mensagem para receber e se tornar membro no Substack. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!